Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric da Fábrica de Festa e eu estou fazendo esse vídeo para vocês para mostrar como que a gente monta o nosso suporte de painel da melhor forma possível para você esticar melhor o seu painel e não danificar ele com fitas adesivas. Beleza? Vamos para o vídeo? Então pessoal, nesse vídeo eu vou tentar ser o mais claro possível no passo a passo de como montar o nosso suporte de painel da melhor forma possível. O grande segredo do suporte de painel está nas medidas. O que está na medida? O painel tem uma medida. Então, vamos dizer que eu trabalho com um painel de 80 por 120 centímetros. Ele tem 180 centímetros de largura e ele tem 120 centímetros de altura. O meu suporte de painel ele não pode ter essa mesma medida. Ele tem que ser um pouco maior, 5 centímetros para cada extremidade, tanto para cima quanto para os lados. Para quê? Para mim ter espaço para me tensionar esse painel e ele ficar mais esticado possível. Assim você não vai ter problemas com marca de dobra, com amarrotado do tempo de uso que você tem no seu painel. Então a gente tem que ter essa medida em mente. E uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente vai ter uma terceira medida ali futuramente. Qual é essa medida que a gente vai trabalhar? A medida da tela de balões. Então o que tem sido mais usado no mercado hoje de decoração de festas você monta o seu suporte de painel, bota o painel nele e depois você coloca uma tela de balões em volta para dar o acabamento. Beleza, ótimo, mas aí eu tenho que trabalhar com 3 medidas. Então eu tenho que ter a medida do tamanho do painel que eu vou usar, do suporte que eu vou montar e da tela de balões. Então nesse vídeo eu vou esclarecer um pouco como fazer essas medidas aí utilizando uma trena, um metro ou uma fita métrica que você tiver na sua casa. Beleza? Vamos começar? Então, pessoal, nesse passo aqui, eu vou ensinar um segredinho para vocês. O segredo os pés do suporte de painel, eles não podem ficar soltos no chão. Eles têm que ficar firmados. Porque no topo do suporte ele vai ter um ferro. Na parte de baixo ele não vai ter um ferro. Então você tem que fazer de alguma forma que ele fique firme no chão. Para quando você for tensionar o seu painel, você for esticar o seu painel da forma correta, ele vai ficar bem esticado e ele não vai movimentar os pés do seu suporte. E aí você vai poder botar mais balões, você vai poder esticar a testa, vai poder fazer tudo e você não vai ter problema, porque o seu pé vai estar firme. Então, se bater um vento, se você for fazer um evento numa chácara ou num salão de festas aberto, se o suporte do seu painel estiver com os pés fixos no chão, você não vai correr risco nenhum. Você vai usar a fita durex mesmo e vai prender ele no chão. E aí o seu painel vai tensionar os pés e ele não vai se movimentar. Então pessoal, depois que eu fixei bem os pés do suporte no chão, lembrando que eu sempre tiro essa medida de distância do pé e do outro antes de começar a fazer a montagem. Nesse caso, como eu vou utilizar um painel de 80 por 1,20, a minha largura é 1,80 e a minha altura é 1,20, na largura eu coloquei 1,97 m. Por que eu coloquei 197 centímetros? Porque é a diferença para mim colocar exatamente depois a minha tela de balão, pegando no meio da tela. Porque senão eu vou atrapalhar o balão na hora de colocar com o ferro passando no meio da minha tela. Então eu preciso saber essa medida antes de começar a minha montagem, senão depois eu perco muito tempo fazendo um ajuste no meu suporte. Beleza? E aí eu vou colocar aqui o restante das minhas peças. Tanto embaixo, 1,97 de largura, tanto embaixo quanto em cima, e ele está com 1,80 m de altura, que é um pouquinho mais alto que eu. Beleza? E aí nesse caso aqui fica muito simples, porque ele está com um espaço um pouco maior do que o meu painel,
E ele está exatamente na forma que eu vou precisar para mim fazer a montagem da tela, beleza? Então pessoal, aqui na hora da gente fazer a fixação do painel no suporte, a gente utiliza esse cordão de nylon. Esse cordão de nylon, ele é bom você utilizar um isqueirozinho para queimar as pontinhas dele, para ele não ficar, né, desfiando. Que aí quando você faz isso, você pode utilizar essa mesma cordinha para prender o seu painel várias vezes em várias decorações diferentes, tá? Você vai medir ela com aproximadamente 65, 70 centímetros de comprimento e vai dar um laço numa das pontas. Aí esse laço ele vai passar por dentro do ilhós do painel e aí você vai voltar ele aqui por dentro do furo. Ele vai virar um laço. Então quanto mais você puxar esse laço, mais vai apertar. Beleza? A ideia é você fazer dessa forma para você sempre utilizar a mesma cordinha e o custo ficar menor na hora de você fazer sua decoração e ficar muito mais prático. Geralmente com 4 desses você já faz a fixação do seu painel com uma qualidade boa. Mas se você quiser utilizar mais, vai depender muito do tamanho do painel que você está usando. No caso a gente vai utilizar o painel em 80 por 1,20. Então 4 no primeiro momento para deixar ele já pronto para a gente continuar a nossa decoração já é o suficiente. Então pessoal, nessa parte eu vou mostrar para vocês como passar, né, a tira que a gente fez de corda de nylon para você tensionar o máximo possível o seu painel de uma forma prática e eficaz, tá? Você vai dar a volta, né, vai deixar o laço para frente do seu painel, vai dar a volta no ferro e vai voltar a ponta por dentro do laço e vai puxar. Dessa forma, você consegue tensionar bem o seu painel e deixar ele bem esticado. Então, você leva o laço lá para frente, por trás você dá a volta e dá outro laço para poder prender o laço que você deu. É só você fazer isso 2 vezes. Vai pela frente, passa por dentro e puxa. E aí ele fica pronto, que foi o que eu fiz aqui em cima, na quina, e nas outras pontas também. Dessa forma o seu painel ele fica bem tensionado, então não vai ficar aparecendo dobras e marcas. Por isso que esse suporte de painel ele tem que ser bem montado. Então pessoal, nessa última etapa, né, desse vídeo aí que a gente está fazendo para demonstrar a vocês as medidas certas do suporte de painel da montagem, existe um pequeno detalhe aí que você tem que ficar bem atento, né? Você observa que a gente montou certinho a estrutura para ela pegar sempre no meio da sua tela de balões, para não atrapalhar a colocação dos balões. Só que a sua tela tem um tamanho específico, que ela é 30,5 30,5. Então ela não tem um tamanho exato. Então se você fizer a montagem dela exatamente, uma das suas pontas da tela ela vai mover certinho com uma lateral do seu suporte de painel. E aí que vem um grande detalhe. Nessa lateral, você não vai poder simplesmente encaixar para baixo na sua tela, porque senão a montagem vai ficar errada. Tá vendo? Eu vou subir muito para cima do meu painel de um lado. Então, para ela ficar certinha aqui, você não faz a montagem. Você joga ela lá em cima para fazer um encaixe no tamanho exato. Esse é o segredo, essa é a dificuldade que as pessoas acabam tendo aí, e a gente achou essa solução bem prática e bem viável. A gente vem fazendo dessa forma e vem dando bastante certo. E aqui nesse caso você prende ela toda com a fita adesiva, né? Prende ela nos meios e pronto, sua tela, tá? Seu suporte está montado, o seu painel está bem esticado, sua tela está bem prática, bem montada e tudo está encaixando, tudo está minuciosamente medido, então você não vai ter problema. Então é sempre você conferir isso. As etapas mais importantes da montagem do seu suporte são as medidas. Se você definir bem as medidas, se você fixar bem os seus pés no chão e você deixar o seu painel bem esticado, você vai ver que ele não vai ficar aparecendo marcas, não vai ficar aparecendo dobras, e a sua tela de balão vai ficar muito bem montada. Então pessoal, nessa etapa do vídeo, a gente quer mostrar para vocês que é sempre necessário você distanciar a sua tela do suporte, porque quando você vai encaixar o balão para dentro da tela, ela vai passar, o balão ele passa um pouco para dentro da tela, então você precisa de um
um espaço entre o seu painel e a sua tela. Para isso, a gente fez uns toquinhos de madeira de 5 centímetros para dar essa distância entre a tela e o seu suporte. E aí assim você consegue montar tudo nas medidas que a gente já passou para vocês, e aí ele vai ficar com uma qualidade de montagem melhor. Porque senão você vai colocar o balão aqui e se ele estiver muito próximo, não vai ficar encaixado direito, sua tela do balão vai ficar bem torta. Tá? Nesse vídeo a gente vai fazer aqui os balões da cor do tema, que é o chá de preto, então a balão de número 9, redondo, rosa e marrom. Tá? E aí no próximo vídeo vocês já vão ver a tela já toda montadinha. Vamos usar o inflador e vamos inflar esses balões ou no 6,5 ou no 7 polegadas. Resumir aí, né, as nossas dicas aí nesse vídeo aí sobre a montagem do suporte, para você colocar o painel, para você colocar a tela de balões em volta. Basicamente é ter sempre cuidado com as medidas. Lembrando que eu primeiro cheguei a medir aqui na distância que a gente utilizou, foi de 197 centímetros para um painel de 180 centímetros de largura. Depois que a gente tirou essa medida, a segunda coisa que a gente fez foi fixar bem o durex e os pés no chão, para na hora de eu tensionar o painel, os meus pés não se movimentar. Então a estrutura ela fica mais firme no chão, fica mais presa e aí eu consigo trabalhar melhor no painel. A terceira parte que a gente fez foi terminar de montar o painel já nas medidas que eu preciso. Então eu montei 1,80 de altura e 1,97 de largura. Depois a gente foi e esticou o nosso painel com aquelas tiras de nylon, né, aquelas cordinhas de nylon que a gente utilizou, que era o jeito mais prático de fazer, que tensiona melhor o painel para não ficar aparecendo marcas e dobras. Depois a gente foi e colocou a nossa tela de balões nas medidas certas, para poder nosso fundo não atrapalhar o balão. A gente colocou lá uns calços de madeira de 5 centímetros de distância. Então eu tenho uma distância aqui entre o painel e o balão, onde eu consigo colocar o balão sem o painel me atrapalhar. Numa tela, num suporte de painel simples e único, não precisa ser aquele duplo em cima. Então só com um detalhezinho, né, um acessóriozinho, uma coisinha boa, você pode conseguir uma marcenaria próximo de você, ou em casa mesmo, uns bloquinhos de madeira, você consegue resolver esse problema aí de montar tudo num suporte simples e num suporte mais em conta. Então fica aí as nossas dicas, esse foi o nosso vídeo sobre como fazer o suporte de painel. Até o próximo vídeo, pessoal.